I'd like to start with a couple of stories. Eu gostaria de começar com algumas histórias. Far, far away, Há muito, muito tempo atrás, there was a sheep. tinha uma ovelha. It was happily grazing over the hill and enjoying warm weather and green pastures. Ele estava lá feliz, pastando e aproveitando o tempo. It would hop here, it would hop there, Ele ia saltar ali e aqui, wherever it saw a nice plant. em qualquer lugar que ela visse uma planta legal para comer, ela ia. But suddenly, its happiness shattered like a glass. Mas aí, do nada, toda essa felicidade simplesmente se quebrou como um vidro. It froze with open eyes. Então, a ovelha ela ficou congelada com olhos bem abertos. Where is my flock? Where is the shepherd? E ela pensou, onde está o meu pastor? Onde está o meu rebanho? Alone and lost, it cried out into the empty wilderness. Então, sozinha e com medo, ela começou a chorar completamente na vastidão. It got lost. Simplesmente ela estava perdida. In the meantime, the shepherd was counting his flock. Nesse tempo, o pastor estava contando o seu rebanho. But keeping track of 100 sheep was not easy with only 20 fingers. Mas manter, né, a conta sobre 100 ovelhas não é muito fácil quando você só tem 20 dedos. So he counted and recounted Então, ele contou e recontou, and found out that one sheep was missing. e aí ele descobriu que uma ovelha estava faltando. And without hesitation, he left his 99 sheep under the caretaker's watch. Então, sem nem mesmo pensar, ele deixou as outras 99 sob os cuidados de outra pessoa, And he plunged into the wilderness to find the lost one. e ele foi na natureza para tentar achar a ovelha que estava perdida. Hours later, he spotted it. E algumas horas depois ele avistou a ovelha perdida. It was trembling and was scared. Ela estava tremendo e cheia de medo, But relief flooded him. mas muito aliviada porque He teve visto ele. hugged the sheep, Então ele abraçou a ovelha, overjoyed. completamente alegre. But the sheep was even happier. Mas a ovelha estava ainda mais feliz que ele. Safe at last. Salva, afinal. In the nearby city, a forgetful woman lived a messy life. Então a próxima história é sobre uma mulher esquecida numa outra cidade que estava vivendo uma vida muito bagunçada. She couldn't find where she put her money that she urgently needed to pay her debt. Ela precisava de achar um dinheiro que ela não sabia onde encontrar para pagar uma dívida e ela simplesmente perdeu dentro de casa. Her house became a war zone A casa dela praticamente virou uma zona de guerra. as she searched every corner, Ela estava procurando em cada lugar, pulling out drawers, tirando as gavetas do lugar, flipping over furnitures, virando todos os móveis and crawling under dusty cupboards. e até mesmo se esgueirando por baixo de armários empoeirados. Spiderwebs stuck to her hair, Teias de aranha estavam até presas na cabeça dela. and it lasted days, and frustration mounted. Isso durou vários dias e ela começou a se sentir cada vez mais frustrada. Then, just when she was just about to give up, E aí, quando ela estava prestes a desistir, she opened the fridge, ela abriu a geladeira. and there they were, Estava lá o dinheiro, next to the pickles. perto do picles. The sheer joy was overwhelming. Então a alegria dela foi completamente... She Transbordou ela. screamed, she jumped, Ela estava pulando, cantando and danced around the room. e dançando por todos os cômodos. She nearly fell off her balcony E ela quase caiu da bancada, in excitement de tão animada que ela estava. before she sprang out to tell the good news to her neighbors. E depois ela simplesmente saiu para contar para os vizinhos sobre a novidade. It turned out that one of her neighbors had even greater news to share. E aí aconteceu que um dos vizinhos tinha uma novidade ainda melhor para dividir. Years ago, his youngest son, Joey, Alguns anos atrás, o filho dele mais novo, Joey, had left home to chase his dreams. saiu de casa para poder ir atrás de seus sonhos. Joey demanded his part of the inheritance from his father prematurely. Mas aí o Joey pediu a parte dele da herança do pai de uma forma prematura. He said to him, "You're going to die soon anyway, so why not just give me my inheritance?" E ele disse para o pai, você vai morrer agora, daqui a pouco, de qualquer forma, então por que você não dá logo para mim a minha parte da herança? The father's heart was broken, O coração desse pai estava quebrado, partido. but wisely he gave him the money. Mas de forma sábia ele deu para o Joey o dinheiro.
He knew that Joey had to learn his own lessons. Ele sabia que o Joey tinha que aprender por conta própria as suas lições. Joey quickly wasted it all Então o Joey rapidamente gastou tudo and realized his mistake. e percebeu o seu erro. When he decided to come back home, Quando ele decidiu voltar para casa, his father was already waiting for him. seu pai já estava esperando por ele. He had been looking out for him every day, hoping that he would spot him on the horizon. Então todos os dias o pai olhava no horizonte para ver se ele via o Joey voltando para casa. And one day he saw Joey in a far distance, E finalmente um dia ele viu o Joey voltando de uma dirty distância grande, and skinny. completamente sujo e mais magro. The father ran to him with open arms, E o pai correu até ele com os braços abertos, was filled with joy, cheio de alegria. and Joey was just happy to be home. E Joey estava muito feliz de estar em casa novamente. By now, you probably realize that I have just paraphrased for you the 15th chapter of Gospel Luke. E nesse momento vocês provavelmente já perceberam que eu parafraseei para vocês todas as histórias do capítulo 15 do livro de Lucas. All those stories have quite a lot of drama going on in them. Todas essas histórias têm bastante drama em todas elas. But what is the point of those stories? Mas qual é a lição de cada uma dessas histórias? They teach us something very profound about God. Elas nos ensinam coisas muito profundas sobre Deus. The stories show us that what is most important to Him. Essas histórias nos mostram o que é o mais importante para Deus. What are His priorities? Quais são as suas prioridades? What is He looking for very intensely? O que ele está observando de uma forma mais intensa. And will not rest until He finds it. E ele não vai descansar enquanto ele não encontrar isso. What gives God the greatest joy? O que dá a Deus a alegria mais intensa? God cares about people above everything else. Deus ele se importa com as pessoas acima de qualquer outra coisa. He treats them as a treasure. Ele trata as pessoas como seu próprio tesouro. That means also that you are His treasure. Isso significa que vocês também são o tesouro dele. And when people get lost, E quando as pessoas ficam perdidas, He does everything to find them. ele faz de tudo o que ele pode para encontrá-las. Lord Jesus said that the reason He came to this earth was to find those who are lost. Então, o Senhor Jesus disse que a razão pela qual ele veio na terra foi para encontrar aqueles que estavam perdidos. Now, let me ask you this question. E agora deixa eu perguntar para vocês essa pergunta. Can you say that you are a follower of Jesus Christ Vocês podem dizer que vocês são discípulos de Jesus Cristo, if you don't have the same values and the same goal as He had? se vocês não têm os mesmos valores, os mesmos objetivos que ele tinha? Yeah, I think we better make sure that our plans and purposes are in line with His. Eu acho que a gente tem que garantir que nossos planos e nossos propósitos estão alinhados com os dele. Okay, since people have such a value to God, Então, se pessoas têm todo esse valor para Deus, then we can say that people are the greatest capital in God's kingdom. então a gente pode dizer que as pessoas são o maior capital do reino de Deus. I use a financial term on purpose E eu usei aqui um termo financeiro de propósito. because the next chapter of the Gospel of Luke contrasts the value of people with the value of money. Porque o próximo capítulo do Evangelho de Lucas, ele vai contrastar o valor das pessoas com o valor do dinheiro. Let's read it directly from the Bible this time. Então vamos ler diretamente da Bíblia dessa vez. It's Luke 16, 1 to 8. É Lucas 16, do versículo 1 ao 8. We will use NKJV because other popular translations are not very accurate in this case. Então essa aqui vai usar uma tradução em particular no inglês, porque ele acha que não era tão... Essa é a mais precisa de todas, mas em português a gente vai usar a NVI. And the beginning of this passage indicates this story is a continuation of the previous stories in chapter 15. Então essa história, na verdade, ela é a continuação das outras histórias do capítulo 15. I will read it and then we'll read in Portuguese. He also said to his disciples, there was a certain rich man who had a steward, and accusations was brought to him that this man was wasting his goods. So he called him and said to him, what is this I hear about you? Give an account of your stewardship, for you can no longer be a steward. Then the steward said within himself, what shall I do? For my master is taking the stewardship away from me. I cannot dig, I'm ashamed to beg. I have resolved what to do.
that when I am put out of stewardship, they may receive me into their houses. So he called every one of his master's debtors to him and said to the first, "How much do you owe my master?" And he said, 100 measure of oil. So he said to him, "Take your bill and sit down quickly and write 50. Then he said to another, "And how much do you owe?" So he said, 100 measures of wheat. And he said to him, "Take your bill and write 80. So the master commended the unjust steward because he had dealt shrewdly. Então, vamos lá, Lucas capítulo 16, versículo 1 a 8. Jesus disse a seus discípulos: O administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: O que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. O administrador disse a si mesmo: Meu senhor está me despedindo. O que eu farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: Quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: Tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir, ele perguntou ao segundo: E você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Então ele disse: Tome a sua conta e escreva 80. O senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Wow, what a story. Uau, que história, hein? It's very likely it can make us feel a little bit unsettling. E é bem provável que essa história vai fazer com que a gente se sinta um pouco desconcertado. One of the reasons it feels unsettling could be a challenge to interpret what happened in this story. Uma das razões pelas quais a gente pode se sentir desconcertado é que é difícil interpretar essa história. This parable is very controversial and is considered one of the most difficult to interpret by biblical scholars. E essa parábola é muito controversa e ela é considerada uma das mais difíceis de se interpretar por estudiosos da Bíblia. One may think that unjust steward cheated on his master and Jesus praised dishonesty. Algumas pessoas até mesmo acham que o administrador estava roubando do seu senhor e o Senhor Jesus estava, na verdade, validando essa desonestidade. Someone may even get an impression that Jesus encourages us to do the same, to be Algumas pessoas dishonest. têm até a impressão de que Jesus está encorajando que a gente faça a mesma coisa. And the key to understanding this passage is to identify where the parable actually ends. E a chave para interpretar essa passagem é identificar, na verdade, o exato 8:9. lugar onde a parábola termina. Jesus is speaking in verse 1 and starts to speak in verse 1 and tells the story, quoting the characters in first person. Então Jesus ele começa contando a história no primeiro versículo e ele está, na verdade, parafraseando os personagens da história. And I think the story ends midway through verse 8. E eu acho que a história, na verdade, ela acaba no meio do versículo 8. And Jesus then resumes speaking directly. Então Jesus continua falando diretamente para os discípulos. In verse 9, it's marked by the words, "And I say unto you." E aí no versículo 9 está exatamente aí as palavras que ele diz. Então eu digo a vocês. Yeah, so in such case, interpreting the word master in verse 8 as referring to Jesus creates issues. Então, em alguns casos, quando a gente interpreta a palavra mestre no versículo 8, se referindo a Jesus, cria alguns problemas. It would mean that Jesus was referring to himself in third person. Isso levaria a gente a acreditar que Jesus, na verdade, teria que estar se referindo a ele em terceira pessoa. For example, it would be as odd as me saying that Jacek is preaching a sermon now. Seria muito estranho, da mesma forma como seria estranho se eu dissesse o Jacek está pregando o sermão agora, Instead of just saying I am preaching a sermon now. ao invés de dizer eu estou pregando o sermão agora. It would also contradict verse 9 where Jesus speaks in first person. Yes, in first E person. também vai contradizer o versículo 9, quando Jesus já começa a falar em primeira pessoa. And the phrase "and I" indicates it refers to some other person than in the previous. E aí a frase e eu denota que ele, na verdade, estava falando sobre outra pessoa antes.
Yeah, I maybe did it too quickly, but you can then listen again if you kind of lost in what I said. Talvez a gente falou tudo muito rápido aqui, mas se vocês puderem ou quiserem, vocês podem ouvir de novo tudo que a gente acabou de falar. Yeah, but if we pay attention, it actually makes sense, and the most logical explanation is that in the verse 9, the word master refers to the employer, not to Jesus. Então, na verdade, o que vai fazer mais sentido aqui é que no versículo 9, a palavra mestre vai se referenciar ao empregador do administrador e não a Jesus. So it is the employer who praises the manager, not Jesus. Então, na verdade, é esse empregador que está ali elogiando o administrador e não Jesus. Well, the Lord Jesus' commands is found in verse 9. Então, na verdade, o que o nosso Senhor Jesus ele está recomendando é encontrado no versículo 9. And nothing there encourages dishonesty. E nada ali vai encorajar a desonestidade. Jesus simply tells us in verse 9 to use our earthly resources to earn gratitude of people that we would meet in eternity. Jesus simplesmente está falando para a gente usar nossos recursos aqui desse mundo para ganhar a gratidão das pessoas que mais tarde a gente vai encontrar na eternidade. So I think what I said is a solid proof that Jesus didn't encourage us to be dishonest. Então, o que a gente acabou de falar aqui é uma prova sólida de que, na verdade, Jesus não está encorajando ninguém a ser desonesto. There are other issues with this story Tem outros problemas com essa história, that are hard to explain. mas são mais complexos de se explicar. For example, why did the employer praise the steward while the steward cheated on him? Por exemplo, por que o empregador estava ali elogiando o administrador quando, na verdade, o administrador estava roubando dele? There are a few theories about it, Existem algumas teorias sobre isso, but unfortunately we don't have time to discuss them. mas, infelizmente, a gente não tem tempo para discutir todas elas. Though the good news is Mas as boas notícias são that we don't have to understand all the details of this story in order to understand what the Lord Jesus wanted to teach us here. Então, a coisa boa é que a gente não precisa entender todos os aspectos dessa história para entender o que nosso Senhor Jesus queria ensinar para a gente aqui. Yeah, we might also wonder why Jesus chose not so good illustration, not so glamorous illustration to convey something good. A gente também pode se perguntar por que o Senhor Jesus escolheu uma ilustração não tão glamurosa assim para tentar passar alguma coisa boa. Why he haven't used a positive example? Por que ele simplesmente não usou um exemplo positivo? Well, this is not the only case where Lord Jesus uses something negative to show us something positive. Então, essa não é a primeira vez que o nosso Senhor Jesus ele usa algo negativo para mostrar para a gente algo positivo. For example, Jesus said about himself that he would come as a thief in the night. Por exemplo, nosso Senhor Jesus ele se refere a ele mesmo como quando ele voltar, que ele vai vir como um ladrão na noite. And has any one of you wondered, oh my God, what is he going to steal from me? E alguém aqui, por acaso, estava se perguntando, oh meu Deus, o que será que ele vai roubar de mim? I don't think so, right? Eu acho que não, certo? Another negative example is the parable of the unrighteous judge visited by an obtrusive widow. Então, outro exemplo negativo é a parábola do juiz que é injusto e da viúva que é insistente. It's in Luke 18. Está em Lucas 18. And in this parable, the Lord Jesus did not mean to say that God is reluctant to answer our requests. E nessa parábola, na verdade, o Senhor Jesus não quer dizer que Deus ele é relutante em atender nossos pedidos, As the judge was. como o juiz era com a viúva. He wanted to show us a contrast. Ele queria nos mostrar um contraste. And if this unrighteous judge eventually granted the widow's request, Se até mesmo esse juiz injusto, ele acabou cedendo ao pedido da viúva, then how much more will good and merciful God willingly act on behalf of his children? quão mais então um Deus que é misericordioso e amoroso não vai atuar em nome dos seus filhos? Even though he delays for some reason in some cases. Mesmo que ele vá atrasar um pouco a atender esses pedidos em alguns casos, por algumas razões específicas dele. I think the parable of unjust steward might have the same purpose. E eu acho aqui que a parábola do administrador astuto tem o mesmo propósito aqui. The Lord Jesus wanted to show, through contrast, that if worldly people are so prudent in matters concerning the short lives, Então, nosso Senhor Jesus queria mostrar aqui, através do contraste, que se pessoas do mundo são tão prudentes aqui em cuidar das coisas dessa vida, que é uma vida tão curta,
then how much more we Christians should make every effort to care for our eternal existence, Então, quão mais nós, que somos cristãos, deveremos cuidar das coisas que são para a eternidade, which will last forever. que vão durar para sempre. So let's talk about how we should do it according to Lord Jesus. Então, vamos agora olhar como a gente deve fazer isso de acordo com o nosso Senhor Jesus. The first recommendation from Jesus is found in the second part of verse 8. Então, a primeira recomendação de Jesus ela é encontrada na segunda parte do versículo 8. For the children of this world are more shrewd in their own generation than the children of light. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. It doesn't sound like a compliment to the Christians referred as children of light, does it? Não soa como um elogio aos cristãos que são referenciados aqui como os filhos da luz, certo? This is another reason why this passage can make us feel uncomfortable. E essa é mais uma razão pela qual essa passagem pode nos fazer sentir desconfortáveis. The Greek word pronimos used in this verse means quite a long list of impressive qualities. Então a palavra grega phorinos, que é usada aqui nessa passagem no original, ela tem vários significados, Like common sense, como bom senso, prudence, prudência, foresight, previsão, practical intelligence, inteligência prática, sharp perception and judgment, julgamento e percepção afiada, being clever, ser inteligente, shrewd, astuto, resourceful, engenhoso and acting in one's own interest. e agindo no seu próprio interesse. Importantly, this term is morally neutral Mas o mais importante é que esse termo, na verdade, ele é moralmente neutro. and does not incorporate any negative nor positive motives. E ele não incorpora nem aspectos positivos ou negativos. It doesn't mean to outsmart someone to take advantage of him. Não quer dizer que você vai ser mais esperto que alguém para tirar ou tomar vantagem para você mesmo. So let's notice how the steward in the parable proved to be provident. Então vamos ver como que o administrador na parábola ele provou ser prudente e astuto. Meaning this whole list of qualities we mentioned. Mas significando essas qualidades que a gente acabou de mencionar. He did it in several ways. E ele fez isso de várias formas. First, he was provident because he took the upcoming report on his activities seriously. Primeiro, ele foi prudente porque ele levou a sério essa prestação de contas que ele tinha que fazer sobre a administração dele. And assessed its consequences properly. E ele acabou avaliando todas as consequências de forma adequada. Secondly, he realized the opportunity while he still had time to act. Segundo, ele entendeu todas as oportunidades que ele tinha enquanto ele ainda tinha tempo de agir. He was proactive. Então ele foi proativo. Thirdly, the steward demonstrated prudence in that he used his current resources to ensure his well-being in the future reality. Então, em terceiro lugar, ele foi prudente também porque ele usou todas as fontes, os recursos que ele tinha ali para ele no momento para garantir o bem-estar dele no futuro. Where he no longer would have access to the resources he has right now. Quando ele não mais teria acesso a esses recursos que ele tinha naquele momento. So the relevance of this to our situation, I think, is obvious. Então a relevância disso para nossa situação eu acho que é bem óbvia. The day will come when the conditions of our existence will change drastically. Então vai chegar o dia onde as condições da nossa existência ela vai mudar drasticamente. And we will find ourselves in a situation where our well-being will depend on something entirely different than on this earth. E a gente vai se achar numa situação onde nosso bem-estar vai depender de uma coisa completamente diferente das coisas que ele depende agora nessa terra. It will depend on the capital we have managed to accumulate in heaven. Vai depender do capital que a gente conseguiu acumular no reino de Deus. And the Lord Jesus says this: E o Senhor Jesus diz assim: we are unwise if we do not use the opportunities and resources on earth to secure our well-being in eternity. A gente não vai ser sábio se a gente não usar as oportunidades e os recursos que a gente tem aqui na terra para garantir o nosso bem-estar no reino de Deus. So you cannot conduct your life here on earth wisely without viewing it from the perspective of eternity. Então você não vai lidar com a sua vida de uma forma sábia aqui na terra se você não ter como perspectiva a sua eternidade.
The second conclusion from this story is in verse 9. E a segunda parte da conclusão dessa história está no versículo 9. And I say to you, make for yourselves friends by mammon of unrighteousness. Then when you fail, they may welcome you into eternal dwellings. Então, o versículo 9 fala: Por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Yeah, this might be another reason why this story feels uncomfortable to us. E essa pode ser mais uma razão pela qual essa história ela parece bem desconfortável para nós. Jesus tells us here how we should use our money. Jesus está nos falando aqui como nós devemos usar o nosso dinheiro. And we don't like someone touching our money. E a gente não gosta de pessoas quando elas tocam o nosso dinheiro. There is a risk that our subconscious register this thought that Jesus actually is a thief. E tem uma pequena chance de que o nosso subconsciente, na verdade, registra isso como se Jesus fosse realmente vir como um ladrão. And he reaches out to our pockets and want to rob us from all our money. E ele alcança nossos bolsos e ele vai tomar o nosso dinheiro. That we give everything we have to the poor or to the church. Para que a gente dê tudo que a gente tem para os pobres e para a igreja. Yeah, this sounds crazy, but our unconscious does crazy things. Isso soa um pouco doido, mas na verdade o nosso subconsciente ele faz coisas doidas. So we need to live in the truth. Então a gente tem que viver na verdade. And the truth is that God cannot steal anything from us. E a verdade é que Deus não pode roubar nada de nós. Because he gave us all and everything we have still belongs to him. Porque ele nos deu tudo e tudo que a gente tem ainda pertence a ele. Besides, you cannot outperform God in giving. E além disso, você não pode dar mais do que Deus. God is so good. Que Deus é tão bom. He gives us so much that you cannot give him more than he gives you. Ele já nos dá tanto e você simplesmente não consegue dar mais para ele do que ele dá para a gente. So there are many verses in the Bible that encourages us to be generous. Existem vários versículos na Bíblia que nos encorajam a sermos generosos. But Luke 16:9 is not one of them. Mas essa passagem em Lucas 16:9 não é uma delas. If we look closely at verse 9, Se a gente olhar de perto no versículo 9, we can notice that Jesus does not encourage us here to be altruistic, a gente vê aqui que Jesus não está nos encorajando a ser altruístas, but to act shrewdly for our own benefit. mas agir, na verdade, de forma astuta para o nosso próprio benefício. This is exactly the kind of attitude that the steward in the parable demonstrated. E essa é justamente a atitude que o administrador da parábola demonstrou. He relied on the principle of mutuality that was an integral part of Jewish society. Ele se baseou então no princípio da mutualidade, que era uma parte integral da sociedade judaica na época. If someone did a favor to you, to somebody, that person was obligated to return the favor in the future. Então, se alguém fez um favor para alguém, aquele alguém que recebeu o favor, ele era obrigado a retribuir esse favor no futuro. So how do you acquire friends with your resources? Então, como que você vai conseguir ter amigos com os seus recursos? As this verse advises us. Da mesma forma que esse versículo nos aconselha a fazer. Biedronka does not sell them. No Bedron, que a gente não consegue achar eles para vender. It's definitely not about buying likes on Facebook. Então, com certeza não é sobre comprar um livro famoso. So first of all, in order for us to meet someone in the eternal dwellings, the person must be saved. Então, para a gente encontrar alguém nas moradas eternas, é necessário que essa pessoa seja salva. Therefore, the most important area where we can invest our time and money is evangelism and missions. Então, a melhor área que a gente pode investir o nosso dinheiro e nosso tempo é, na verdade, em evangelismo e em missões. We can commit our time to pray for people who are not saved yet. A gente pode comprometer o nosso tempo para orar pelas pessoas que ainda não estão salvas. We can financially support the preaching of gospel. A gente pode apoiar a pregação do evangelho de forma através do nosso dinheiro, nossas finanças. And we should also preach the gospel personally. E a gente também deve pregar o evangelho pessoalmente. Besides, we can help people in general, focusing on the most needy. Além disso, a gente também pode, no geral, ajudar as pessoas focando naquelas que precisam mais. It's amazing to me how much God identifies with the people in need.
É impressionante para mim o quanto Deus se identifica com essas pessoas que passam por necessidade. In Matthew 25 it says, "And the king will answer them, truly I say to you, as you did it to one of the least of these my brothers, you did it to me." Então, em Mateus 25:40, por exemplo, a gente vê que ele diz: o rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. And Proverbs 19 says, whoever is gracious to the poor lends to the Lord, and he will repay him for his good deeds. Em Provérbios 19:17, a gente vai ver que ele diz: quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Helping those in need builds a very strong relationship between us and God. Quando a gente ajuda os necessitados, a gente começa a construir um relacionamento muito forte entre a gente e Deus. And God is our primary inheritance. E é Deus a nossa herança primária. The level of the relationship with Him will determine the level of our satisfaction. O nosso nível de relacionamento com Ele, na verdade, vai determinar o nosso nível de satisfação. Yeah, and I also think that just building a friendly relationship with people is and doing acts of kindness is also a good application of this advice from the Lord Jesus. Eu acho que construir relações saudáveis com as pessoas e ajudar as pessoas que precisam é também uma forma saudável de aplicar esse conselho do nosso Senhor Jesus. So that's why it'd be good if you join a home group. Então é por isso que vai ser bom se vocês se juntarem a uma célula. So our earthly existence and our possessions will cease quite shortly. Então a nossa existência aqui na Terra e também todos os nossos bens, eles vão simplesmente perecer em algum tempo. And we cannot transfer our money, our possessions to the next life. E a gente simplesmente não pode transferir nosso dinheiro e tudo que a gente possui para a próxima vida. But we can use our wealth to build a capital and the God's kingdom, which are people. Mas a gente pode, na verdade, usar a nossa riqueza aqui para construir o nosso capital no reino de Deus, que na verdade são as pessoas. We can invest in people. Nós podemos investir nas pessoas. So when I look at you, I see a very good investing portfolio here. Então, quando eu olho para vocês, eu vejo um portfólio de investimento bem interessante. Yeah, Jesus gives us even more advice in the next 3 verses. Então, Jesus ele vai nos dar ainda mais conselhos nos próximos 3 versículos. He who is faithful is in what is least is faithful also in much. And he who is unjust in what is least is unjust also in much. Therefore, if you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit your trust the true riches? And if you have not been faithful in what is another man's, who will give you what is your own? Então, os próximos 3 versículos de Lucas 16, 10 a 12. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem fiéis para lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem fiéis em relação ao que é o dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? We can notice the word faithful appears in each one of the 3 sentences here. E a gente pode notar que a palavra fiel aparece nas 3 frases aqui. We often understand this word to describe someone who is systematic or even stubborn. Às vezes a gente olha para essa palavra e a gente entende que ela descreve alguém que é sistemático, é teimoso. However, more precisely, it describes someone who is reliable, Mas na verdade ela descreve alguém que é confiável, trustworthy, loyal, de confiança, leal, fulfills the obligations, que cumpre todas as suas obrigações. carries out official duties, E até mesmo cumpre com tarefas legais, oficiais. and a credible business partner. E é um parceiro de negócios confiável. These 3 verses are saying, be trustworthy in something that is of little value, and you will receive a reward of a greater value. Então esses 3 versículos na verdade falam para você ser de confiança em coisas pequenas e assim você receberá uma coisa ainda maior. So the first area of becoming a trustworthy person is things small in quantity or importance. Então o primeiro passo para você se tornar uma pessoa de confiança é focar nas coisas pequenas.
So if you have a mess on your desk, chances are you will also have a mess in your life. Então a questão é, se você tem uma bagunça na sua mesa, são grandes as chances de que a sua vida inteira é bagunçada. Often it may seem to us, for example, it doesn't matter how we spend 10 minutes of our free time. E às vezes pra gente também parece que não importa o como que a gente vai gastar 10 minutos do nosso tempo livre. When we put together many such 10-minute periods, Então quando a gente acaba juntando vários desses períodos de 10 minutos, it can turn out that we waste a lot of time. a gente vai ver que a gente, na verdade, acabou desperdiçando muito tempo. For example, parents observe how their children care about a scooter before they buy them a car. Então, por exemplo, os pais eles vão observar como que o filho ou a filha vai cuidar da motinha antes de comprar o carro para ela. And this is especially applicable when it comes to treating the people of low social status. Isso é mais importante ainda quando a gente pensa em como a gente trata as pessoas de uma classe econômica mais baixa. Matthew 10 says, and whoever gives one of these little ones even a cup of cold water because he is a disciple, I assure you, he will surely receive a reward. Então, em Mateus 10:42 fala: se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. So the reward for loyalty in small things is something big. Então a recompensa por lealdade e por seguir fiel nas coisas pequenas é uma coisa grande. So big that you would not like to miss it out. E é uma recompensa tão grande que você não vai querer perder. The second area that exposes our credibility is our attitude toward unrighteous mammon. Então a segunda parte que expõe a nossa credibilidade é como a gente dá valor à riqueza. As we know, mammon primarily means money and wealth. Então, essa palavra mammon, na verdade, ela significa primariamente dinheiro e riqueza. But when we put our trust in the wealth, then the mammon becomes an idol. E aí, mas quando a gente coloca a nossa confiança no dinheiro ou na riqueza, então essa riqueza acaba virando o nosso ídolo. And mammon is characterized by the fact that it deceives us. E a riqueza ela é caracterizada pelo fato de que ela engana a gente. It deludes us with the happiness that supposedly comes from wealth. E ela ilude a gente com a alegria que supostamente vem da riqueza. Andrew Carnegie was a multi-millionaire and he said, millionaires seldom smile. Andrew Carnegie, que é um multimilionário, ele disse que milionários raramente sorriem. They don't seem to be happy proportionally to the amount of wealth they have. Não parece que eles são felizes proporcionalmente ao tanto de dinheiro que eles têm. Mammon also promises a false sense of security. E a riqueza também ela promete um senso de segurança falso. So we can become trustworthy people by not letting ourselves to be fooled by mammon and its false promises. Então a gente pode se tornar pessoas de confiança, dignas de confiança, não deixando que a riqueza nos iluda. If we do that, then we will receive true value. Se a gente fizer isso, então a gente realmente vai receber o valor verdadeiro das As coisas. this verse say. Como esse verso acaba de falar. We already know what is the true value in God's kingdom. A gente já sabe qual é o valor verdadeiro no reino de Deus. First of all, this is people. Primeiro de tudo são as pessoas. We find fulfillment not in money but in relationship with other persons. Então a gente vai se sentir preenchido no relacionamento com pessoas e não com dinheiro. Especially in relationship with God. Especialmente no nosso relacionamento com Deus. By the way, the false value of money is best illustrated by the situation that happened in Romania in 1946. Então, antes de tudo, eu queria dar um exemplo aqui que aconteceu na Romênia em 1946, que mostra realmente o falso valor do dinheiro. The largest denomination at that time was 100 trillion banknote. Então, a denominação mais alta naquela época era uma nota do dinheiro deles, que valia 1 trilhão. A trillion is one with 18 zeros. Então, 1 trilhão ele é o 1 seguido de 18 zeros. So you had to be very proficient in counting zeros. Então, você tinha que saber contar zeros muito bem.
And inflation was 42 quadrillion% per month. E a inflação era 42 quadrilhões% ao mês. It's mind-blowing. É tipo, não tem como nem pensar nisso, né? A mente explode. This meant prices were doubling every 15 hours. Isso significa que os preços estavam dobrando a cada 15 horas. And people used devaluated banknotes to kindle their stoves. De forma que as pessoas usavam até as notas de banco que tinham se desvalorizado simplesmente para acender a fogueira delas. So good luck in investing in fiat money. Então, boa sorte quando você pensa em investir em dinheiro fiduciário. The third way to show that we are trustworthy people is to treat appropriately things that do not belong to us. A terceira forma de mostrar que nós somos pessoas dignas de confiança é tratar bem as coisas que não pertencem a nós. If we don't do that, it's an indication that we will not care appropriately of what is our either. Se a gente não fizer isso, a gente vai mostrar que a gente não é capaz de cuidar bem das coisas que vão ser nossas também. Most of us work for someone else. A maioria de nós trabalha para alguém. We have bosses. Nós temos chefes. For example, God watches how you use your time at work. Por exemplo, Deus ele observa como você usa o seu tempo no trabalho. Do you care of your own business while you working? Você cuida das suas próprias coisas quando você está trabalhando? Like maybe making personal phone calls too much? Como, por exemplo, fazendo muitas ligações pessoais, muitas vezes. Yeah, so how we treat other people's property affects what we will receive as our own property. Então, a forma como a gente trata a propriedade das outras pessoas também vai afetar o que a gente vai receber como nossa propriedade. In summary, these 3 verses show that God wants to give us more. Então, resumindo, esses 3 versículos mostram que Deus ele quer nos dar mais. He wants to promote us, Ele quer nos promover. to grow. Ele quer que a gente cresça. And he tells us how we can take advantage of the opportunities we have. E ele fala pra gente como a gente pode tirar proveito das oportunidades que a gente tem. We need to be prudent and think in terms of long-term benefits. A gente tem que ser prudente e pensar em termos de longo prazo. And we need to become people that can be relied upon. E a gente precisa se tornar pessoas nas quais somos dignos de confiança. In order to be granted the big reward. Para que a gente possa receber então essa grande recompensa depois. And the currency of God's kingdom is trust. E a moeda do reino de Deus é a confiança. And this currency doesn't suffer from inflation. E essa moeda não sofre de inflação. And such currency has a real purchasing power in God's kingdom. E essa moeda ela realmente tem um valor de compra verdadeiro no reino de Deus. So we better make sure that we are people that God can trust. Então a gente tem que se assegurar de que somos pessoas nas quais Deus pode confiar. The parable ends with verses 13 and 14. Então, a parábola ela termina no versículo 13 e 14. No servant can serve 2 masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Now the Pharisees, who were lovers of money, also heard all these things, and they derided him. Então, Lucas 16, 13 a 14. Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. The last verse show that Jesus really addresses greed in this story. Greed is love of money. Então, esse último versículo, na verdade, realmente mostra que Jesus estava ali endereçando a cobiça como esse amor ao dinheiro. And I think hardly anything else exposes our loyalty to God more than our attitude toward money. E eu acho que nada expõe mais a nossa lealdade a Deus como qual é a nossa atitude com relação ao dinheiro. We can manage 2 employers. A gente consegue lidar com 2 empregadores. But it's not about the work we do. Mas não é sobre o trabalho que a gente faz. It's about your heart. É sobre o seu coração. As Donia was saying today. Como Donia estava falando hoje. You can try to balance the work that you do for each of your employees. Você pode tentar equilibrar o trabalho que você faz para ambos os seus empregadores. But love requires exclusivity.
mas o amor, na verdade, ele requer exclusividade. We often have to choose between God and money. A gente tem que escolher entre Deus e o dinheiro. And let our choices demonstrate who do we actually love. E as nossas ações e escolhas vão realmente mostrar quem a gente ama. God is love, and love means giving. Deus é amor e amor significa dar. God gives us so much. Deus nos dá muito. He gave us His Son. Ele nos deu seu filho. But He doesn't force His blessings upon us. Mas ele não força suas bênçãos sobre a gente. God offers us great opportunities. Deus nos oferece muitas oportunidades. And it's up to us to reach out for what God offers us. E depende de nós alcançar ele para ver o que ele está nos oferecendo. So how can we demonstrate we have the same values as God, and how can we make sure that we use the mammon well? Então, como a gente pode demonstrar que a gente tem os mesmos valores de Deus e como a gente pode demonstrar que a gente usa a nossa riqueza da melhor forma? Let's talk about practical application. Então, vamos falar sobre aplicações práticas. In the story of the employer asked the steward for an account. Então, na história, o empregador ele pediu ao administrador que fizesse um acerto de contas. We will also have to give an account to God on how we used our resources, our time, money, and talents. Nós também vamos ter que prestar contas a Deus sobre como nós usamos nossos recursos, nosso tempo, nosso dinheiro, nossos talentos. So I think it's better we set aside time to reflect and evaluate how are we doing currently before the time of giving account comes. Eu acho que é bem prudente e sábio que a gente separe um tempo para refletir sobre como a gente tem usado nossos recursos para quando a hora do acerto de contas vier, a gente possa fazer isso da melhor forma. I can give you an example how I do it personally. O Yata está se oferecendo para dar um exemplo de como ele faz isso pessoalmente. I record how much time I dedicate to serving the kingdom of God. Eu anoto o quanto tempo eu dedico para servir o reino de Deus. So knowing I'm not doing too little give me peace of mind. Então, para ele saber que ele não está fazendo muito pouco, dá paz de espírito para ele. Another key way I ensure I'm not serving mammon is by giving at least 10% of my income to the church. Uma outra forma que ele faz para ele ter certeza que ele não está servindo a riqueza, ele dá 10% de tudo que ele ganha para a igreja. Now, I'm not saying that you have to do exactly as I do. E aqui eu não estou dizendo que você tem que fazer exatamente como eu faço. I'm not here to tell you how you should precisely manage your money. Eu não estou aqui para te dizer como você deve precisamente lidar com o seu dinheiro. Bible has pretty good suggestions on that subject. A Bíblia já tem muitas boas sugestões sobre isso. And I'm sure that God will give you concrete directions if you dare to ask Him. E eu tenho certeza que Deus vai te dar direções bem concretas se você ousar perguntar a Ele. My job here today was to encourage you to find a way to validate your time and budget. Meu trabalho aqui hoje era ajudar vocês a validar o seu tempo e o seu orçamento. In order to ensure that the actual values that your time and budget reflect match the values that you wish you had as a Christian. Para garantir que o seu tempo e o seu orçamento, na verdade, vão refletir os valores que você tem como cristão. We want to be prudent and smarter than the children of this world. A gente quer ser mais prudente e mais esperto do que os filhos desse mundo. And we don't want to forget to invest long term in ways that will bring eternal rewards. E a gente não quer deixar de investir em coisas de longo prazo que vão trazer recompensas para a eternidade. Yeah, let's conclude. Então vamos concluir. We mentioned earlier that God is diligently seeking people who have lost their way and found themselves in a situation where there is a distance between them and God. Então a gente mencionou antes aqui que Deus ele está constantemente e ativamente procurando por pessoas que se afastaram dele. If you have never accepted Jesus as your personal Lord and Savior, you can do it right now. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você pode fazer isso agora. If you want Lord to forgive your sins, Se você quer que o Senhor ele perdoe seus pecados, to cleanse you from all your unrighteousness, que ele te purifique de todas as suas injustiças, and give you power to live according to what is right in His eyes. que ele te dê poder para viver bem de acordo com tudo que é bom aos olhos dele. If you want to trust Him and follow His leadership, Se você quer confiar nele e seguir a sua liderança, you can make a binding covenant with Him by doing the following confession. você pode fazer uma aliança com ele aqui através dessa confissão. You can repeat after me if this is the desire of your heart. Você pode repetir
depois de mim, se esse é o desejo do seu coração. Dear Lord Jesus, Senhor Jesus querido, I know that I am a sinner, eu sei que eu sou um pecador. and I ask for your forgiveness. Eu peço pelo seu perdão. I believe you died for my sins and rose from the dead. Eu acredito que você morreu pelos meus pecados e ressuscitou dos mortos. I turn from my sins and I invite you to come into my heart. Eu abandono os meus pecados e te convido a vir ao meu coração. I want to trust you and follow you as my Lord and Savior. Eu quero confiar em você como meu Senhor e Salvador. Amen. Amém. Though this is not about just those who are lost in the sense of being unsaved. E essa não é uma oração apenas para aqueles que estão perdidos no sentido de não estarem salvos ainda. We can be saved, be children of God, but still somehow lose the sense of closeness with God. A gente já pode estar salvo aos olhos de Deus, mas ainda assim perder esse senso de estar próximo de Deus. There may be many reasons. Pode existir várias razões para isso. It could be simply a sin. Pode ser simplesmente um pecado. In such case, we know to do. Nesses casos a gente sabe o que fazer. We just need to come, confess it, and receive forgiveness. A gente simplesmente tem que confessar o pecado e receber perdão. However, there can be also situations where something hasn't gone right in your life. Mas, no entanto, às vezes tem situações que alguma coisa simplesmente não está dando certo na sua vida. Things didn't turn out as expected. As coisas simplesmente não saíram como você esperava. Perhaps you've been disappointed by something, Talvez você esteja desapontado por alguma coisa. by yourself, by other people, or even by God. Às vezes você está desapontado com você mesmo, com outras pessoas, até mesmo com Deus. Maybe you feel lost or uncertain what to do next. Talvez você esteja se sentindo perdido, sem nenhuma certeza do que fazer a seguir. Maybe fear is paralyzing you. Talvez o medo está te paralisando. Maybe you even experience a physical or emotional pain. Talvez você esteja até experimentando uma dor emocional ou física. Whatever it is, you can be sure that God is passionately looking out for you Seja lá o que for, você pode ter certeza que Deus está lá fora procurando por você. and is waiting for you with open arms. Ele está esperando por você com os braços abertos. He will be overjoyed Ele vai, when you shake off the burden that's weighing you down. ele vai ficar completamente cheio de alegria quando você largar esse fardo que está te trazendo para baixo. And he longs to have the close relationship with you. E ele ama ter um relacionamento mais próximo com você. He doesn't just look at you to point out all the mistakes that you make. Ele não olha para você para apontar os erros que você está cometendo. God created sheep to be not very intelligent, and it's kind of embedded that they make mistakes. Deus criou as ovelhas não para elas serem muito inteligentes, então está meio que implícito que elas vão cometer erros. God knows who we are. He knows we are dust. We are weak. Deus nos conhece, Ele sabe que nós somos poeira, Ele sabe que nós somos fracos. So he doesn't want your mistakes to separate you from him. Então Ele não quer que seus erros te separem dele. Just trust him and come with open heart. Apenas confie nele e se aproxime com o coração aberto. And he will give you peace, as he promised. E Ele vai te dar a paz como Ele prometeu. Let's pray. Vamos orar. Father, I thank you for your love for us, Pai, eu te agradeço pelo seu amor por nós, and for the immense value we have in your eyes. pelo imenso valor que nós temos aos seus olhos. We come to you as our dear Father. Nós vamos a você como nosso Pai querido. Please embrace every one of us here. Por favor, abraça cada um de nós aqui. Holy Spirit, please fill us with your joy and peace. Espírito Santo, por favor, nos preencha com seu amor e com a sua paz. We lay down every burden, every weight that is hindering us. Nós colocamos abaixo todo o peso, todo o fardo que está nos afastando de Ti. We receive your peace and joy by faith right now. Nós recebemos sua alegria e sua paz pela fé, agora mesmo. God, thank you for giving us so many opportunities to receive your blessings. Deus, obrigado por nos dar tantas oportunidades para receber suas bênçãos. Thank you for believing in us and trusting that we will seize those opportunities. Obrigado por confiar em nós e saber que nós vamos aproveitar essas oportunidades. Please help us to maintain the right perspective. Por favor, nos ajude a manter a perspectiva correta.
God, I ask you that the Father of glory to give us a spirit of wisdom and revelation, Pai, eu te peço que, como Pai da Glória, você nos dê um espírito de sabedoria e revelação, so that we may know you more deeply. para que a gente possa te conhecer mais profundamente. I pray that you open the eyes of our hearts, Eu oro para que você abra os olhos do nosso coração, that you enlighten them, que você os ilumine, that we will know what is the hope of our calling, que a gente possa saber qual é a esperança do nosso chamado and the riches of glorious inheritance among the saints, e as riquezas da glória herdadas entre os santos, and the incomparable great power for us who believe, e o poder incomparável para nós os crentes, as demonstrated in the working of his mighty strength demonstrado pelas obras da sua força poderosa in Jesus' resurrection. na ressurreição de Cristo. Thank you, God. Obrigado, Deus. We bless you, Te abençoamos, we honor you, te honramos and we give you praise forever and ever. e te honramos e louvamos para sempre. Amen. Amém.